10, versículo 46. Vamos ler? Se puder colocar na linguagem de hoje, Isaías, eu te agradeço, para te acompanhar junto. Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Jericó, quando ele estava saindo da cidade, com os seus discípulos e uma grande multidão. Encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. E eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo. Respondeu ele: Vá, você está curado, porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Amém? Eu tenho certeza que você já deve ter sido ministrado, lido, conhece muito bem essa passagem, mas Deus quer falar conosco hoje um pouquinho sobre que eu possa ver de novo. O que eu disse? Que eu possa ver de novo. Que eu possa ver de novo. Jesus, ele estava aqui passando por Jericó, ele estava indo para Jerusalém, e nesse momento o cego começa a clamar. Querido, todos nós temos um momento em nossas vidas, uma circunstância, sabe? Cena que nós gostaríamos de viver de novo. Já pensou nisso? Já parou para mim? Eu queria viver isso de novo. Eu queria ter essa experiência de novo. Eu queria estar novamente. Não estou falando de pessoa que morreu, não, tá? Mas uma circunstância, um momento, algo que você viveu, um ambiente, uma lembrança, sabe? As lembranças, elas nos fazem bem. Talvez com filhos, não é? Talvez o tempo que você estava com o seu filho na casa do Senhor e hoje não está mais, momentos que você, na sua fé, experiências que você teve com o Espírito Santo. Já teve uma experiência com o Espírito Santo? Assim, Deus, como eu gostaria de ter de novo essa experiência. Como eu gostaria de viver aquela experiência que eu tive no encontro, sei, o momento que você teve com o Senhor, talvez um período de jejum que você fez e você disse: nossa, aquele período de jejum que eu fiz foi um dos melhores tempos da minha vida. Todos nós temos, sabe, este momento. E quando você olha para você e você diz: meu Deus, como eu queria sentir de novo, como eu queria viver de novo, como eu queria ver, sabe, como eu queria ter o que eu tinha antes. Você consegue pensar nisso? Algo que você perdeu ou se perdeu, sabe? Eu sei também que tem algumas coisas que a gente não quer lembrar mais, sim ou não? Você passar lá, eu não estou falando dessas memórias, amém? Estou falando daquelas memórias de coisas boas, mas tem coisas que nós lembramos, sabe, com alegria, e alguma delas, sem dúvida, nos traz saudade. Se eu hoje te perguntasse: o que você quer que Jesus te faça? Se você hoje tivesse a oportunidade de ouvir o próprio Jesus falando com você e dizendo assim: o que você quer que eu te faça? O que você diria para ele? O que você falaria para Jesus? Porque hoje ele está aqui. Jesus está aqui.
Amém? O Espírito Santo está aqui. E o que você gostaria de ver de novo? Talvez uma oportunidade que você, sabe, perdeu. Puxa, eu perdi aquela oportunidade. Como isso hoje me faz falta, me foi tirado, sabe? Um caminho que você estava seguindo com sucesso. Você consegue ver isso? De repente você estava trilhando, sabe, um caminho, uma pegada legal, e de repente algo aconteceu e você se perdeu nesse caminho, você se perdeu nessa caminhada. Talvez no seu casamento, na tua família. O que você gostaria que Jesus fizesse? De repente a gente recebe um diagnóstico médico. Há um tempo atrás eu recebi um diagnóstico que o meu rim direito ele tinha parado. E aí a gente fica pensando assim: Senhor, se eu soubesse, eu teria feito diferente. Não é? Ou se eu voltasse atrás, sim? Alguém está me entendendo aqui, não? Sabe? Um tempo que você dormia e não precisava tomar remédio, porque hoje a gente sabe que algumas pessoas que, para ela conseguir dormir, ela tem que tomar um medicamento. Eu quero que você entenda: Jesus, ele pergunta para aquele Bartimeu o que ele queria. E aquele homem, querido, ele respondeu com muita clareza: que eu possa ver de novo. Eu quero ver de novo. O que você quer que Jesus hoje te faça? O que você viu, sabe, um dia na presença do Senhor que você não consegue ver mais? A gente luta, talvez, nossa, eu busco tanto a ter de novo aquela presença, a ter de novo aquela alegria, a ter de novo aquela comunhão. E o Senhor, ele pergunta para mim, para você aqui nessa noite: o que você quer que eu faça? O que está turvando a sua visão? O que tirou a sua visão? O que você não consegue enxergar mais? Sabe que às vezes o seu compromisso com Deus, ele já não é mais o mesmo. O que aconteceu que trouxe esse desânimo? O que aconteceu? Como você era? Como que você era no Senhor? Como você era na casa do Senhor? Sabe? Talvez uma experiência negativa com pessoas. Meu querido, a gente entende que é muito comum a gente se frustrar. Alguém, situação, sabe? Quando a gente confia e fomos decepcionados. Você consegue entender isso? Sabe? Você ficou tão decepcionado que cauterizou. Sabe o que é uma cauterização? É um pedaço da carne que não sente mais nada. E de repente nós estamos assim, queridos. Às vezes deve vir para a casa do Senhor, onde até está na casa do Senhor, mas não sentimos mais nada. Mas hoje o Senhor, ele está aqui. Eu quero deixar isso bem claro para você, que Jesus está aqui nessa noite. Jesus, ele te trouxe aqui nessa noite, sabe? A questão é que a gente vai agindo com aquele tanto faz. Se eu for para a casa do Senhor, tá bom. Se eu não for, tá bom também. Se eu estiver fazendo algo, tá bom. Se eu não estiver fazendo algo, tá bom também. A questão, querido, é que esse homem aqui, a condição dele muitas vezes é a nossa, que nós precisamos de uma intervenção de Deus. A gente precisa que o Senhor faça algo para que a gente possa ver de novo. A gente precisa que o Senhor faça algo para que eu volte a sentir, para que eu volte a perceber coisas, sabe, que para você hoje não vale. Você não percebe, não tem mais sentido. Nosso domingo, antigamente, talvez para você, o seu domingo, o meu domingo é na casa do Senhor, o meu domingo é estar na casa dele, o meu domingo é estar cuidando das coisas dele, e hoje não é mais assim para você. Você consegue entender isso, meu irmão? A nossa origem, eu quero falar um pouquinho sobre a nossa origem, sabe? Quando eu falo de voltar, não é só lembranças, mas a origem de tudo na nossa vida. Existe origem, a maneira que o Senhor ele nos chamou. A origem fala de plano,
A origem fala de propósito. Quando Deus te chamou, quando o Senhor, Ele escolheu você, Ele colocou algo poderoso na sua vida. Quando Deus, Ele selou você, eu quero você para mim, eu quero você comigo, eu quero usar a tua vida. Naquele momento Deus não simplesmente começou, mas colocou um propósito na tua vida. Alguém consegue entender isso aí? Ei, a tua origem foi marcada pelo Deus Todo-Poderoso, a tua origem foi marcada por um Deus soberano, e há um propósito quando o Senhor te chamou. Você consegue entender isso, meu irmão? Um ponto de partida onde tudo começa na nossa história. Palavras, sabe? Sentimentos, sensações. Às vezes a gente volta ao lugar para ver se nós sentimos. Você teve a experiência? Eu vou voltar a tal lugar para ver. Quantas pessoas que eu já ouvi dizer assim: olha, eu vou voltar para o encontro, eu vou estar de novo no encontro porque eu quero ver se eu me acho. Já ouviram isso? Quantas pessoas? E a questão é que às vezes vai e não sentimos mais as mesmas coisas. Aí a gente fica pensando, mas o que será? A comida é a mesma, o tempero é o mesmo, mas acho que as pessoas mudam. Eu quero te dizer, querido, não são as pessoas que mudam, elas mudam também, mas nós mudamos. É muito simples nós jogarmos essa culpa, jogarmos essa responsabilidade, jogarmos essa situação e dizer: não, foi as pessoas, não, fomos nós que mudamos. Nós mudamos. Nós começamos a agir diferente, nós começamos a pensar diferente, e aí nós temos que achar caminhos para isso. A origem é onde tudo começa, sabe? É voltar ao caminho, é voltar a ter prazer, é voltar a ter alegria. Esse homem aqui, preste bem atenção, esse Bartimeu, ele dizia: Senhor, que eu volte a ver. Não sei se você sabe, mas esse caso aqui, o Bartimeu, ele já tinha visto, ele enxergava. Tem um outro caso, você vai lembrar: Senhor, quem pecou ele? O pai lembra dessa história? Não foi ninguém que pecou, ele nasceu assim por um propósito, ok? Mas esse caso aqui, preste bem atenção, esse Bartimeu, ele já enxergava, e por uma circunstância ele perdeu a visão. Então muitas vezes nós estamos semelhantes a ele, querido. Já tínhamos uma visão, já tínhamos uma perspectiva, o Senhor já nos deu coisas poderosas, e no nosso caminho nós perdemos. Mas hoje você veio no culto certo, porque Deus quer nos fazer ver de novo, Deus quer nos fazer sentir de novo. Será que tem alguém que está entendendo, dizendo: apóstolo, eu já estou entendendo esse negócio, e eu quero ver de novo, eu quero sentir de novo, eu quero me alegrar de novo, eu quero estar de novo com o meu casamento restaurado, minha família restaurada, em nome de Jesus, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? É onde tudo começa, é onde nós nos encontramos, sabe? É olhar na nossa vida e perceber o que mudou. Será que você consegue olhar para você, para dentro de você, e perceber o que mudou? O que mudou em você? O que em você não é como era antes? Você consegue entender isso? Sabe, aquele momento que a gente olha no espelho, a gente diz assim: o que aconteceu com você? O que você fez com você? Teve algum momento que você olhou no espelho e você falou assim? Pior é você olhar e Lucas e falar assim: quem é você? Imagina, você olhar no espelho, não estou reconhecendo. Quem é você? Sabe, é olhar para você mesmo, é olhar para nós. Eu não sei se você já teve esse momento na tua vida, de olhar para você e dizer assim: meu, o que você fez com a sua vida?
que você fez com as suas escolhas? O que você fez? Sabe o que? Talvez você está ouvindo essa ministração e dizendo assim: apóstolo, eu estou bem, está tudo legal, mas sabe que existem áreas da nossa vida que ainda nós não conseguimos ajustar. É quando nós olhamos, sabe, nós dizemos: o que você está fazendo? Por que você ainda continua dessa forma? Por que você ainda continua nessa noia, sabe, nessa vibe, nessa situação? E quando eu percebo, meu irmão, sabe, que eu preciso mudar, é sobre isso que Deus quer falar comigo, com você nessa noite. É quando a gente olha e fala assim: meu Deus, eu não posso mais continuar desse jeito. Aquele cego, a Bíblia não conta aqui muito bem o tempo disso, mas certamente o desespero dele era porque um dia ele viu, porque um dia ele enxergava, e ele estava no ponto dizendo: eu não aguento mais essa escuridão, eu não aguento mais não conseguir ver o mundo, porque um dia eu vi. E eu penso, querido, que todos nós cristãos, homem e mulher na nossa vida, casamentos, famílias, sei lá, a gente tem que olhar e dizer: Senhor, eu não aguento mais, eu quero viver como eu vivia antes, eu quero alegria, Senhor, na minha casa, eu quero a tua presença, eu quero a tua unção, eu quero, Senhor, o meu chamado, eu quero o propósito, eu quero aquilo que o Senhor colocou sobre a minha vida. Alguém consegue entender isso, meu irmão? Era um homem que precisava de Jesus, era um homem que precisava de mudança na sua história. E eu penso, querido, entenda, eu tenho hoje 20 e poucos anos já como pastor, 30 e poucos anos como evangélico, mas todos os dias eu paro e eu digo: Senhor, eu preciso de mudança, eu preciso de algo maior, eu preciso de mais. Eu não estou falando de materialmente, eu digo espiritualmente, de parar e dizer: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença, eu quero mais do Teu Espírito Santo, eu quero mais da Tua direção sobre a minha vida. Alguém consegue entender isso, meu irmão? Eu sei, querido, que hoje aqui existem também homens e mulheres que precisam de Jesus. E a boa notícia é que Ele está aqui. A boa notícia é que Jesus está aqui. Eu sou sincero que eu não consigo entender. Não é questão de ser pastor, mas eu não consigo entender como que muitas vezes nós estamos diante do médico dos médicos, estamos diante daquele que pode mudar a nossa história, estamos diante daquele que pode, sabe, restaurar a nossa vida, estamos diante daquele que pode transformar a nossa condição e conseguirmos entrar num ambiente como esse e sair da mesma forma. Mas hoje você não vai sair da maneira que você entrou. Hoje nós vamos sair dizendo: Senhor, eu quero ver de novo. Será que tem alguém aqui que pode levantar a tua mão para o céu e dizer: Senhor, eu quero ver de novo, eu quero viver de novo, eu quero a presença de novo, em nome de Jesus, aleluia. Você pode dar uma glória a Deus aí? Você pode fazer barulho aí? Aplauda o Senhor bem forte. Eu não sei o que você vai fazer, mas aquele homem, ele gritava. Imagina como ele estava, querido. Ele não se acostumou com a vida que ele estava vivendo. E a Bíblia diz: quanto mais diziam para ele, para, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Jesus, filho de Davi, olha para mim. Você consegue entender isso? Alguns dizem: sabe, eu já fiz de tudo, mas eu não consigo. Apóstolo, eu já fiz de tudo para me encontrar, eu já fiz de tudo para viver de novo, eu já fiz de tudo para ver de novo, e eu não consigo. O que eu aconselho? Procure alguém que te ama mesmo, sinta com essa pessoa e conta a sua história. Procure alguém que está realmente preocupado com você e diga para ela: olha, essa é a minha história, eu preciso que você me ajude. Eu quero que você gere hoje aqui esperança, porque hoje vai ser uma daquelas noites, sabe, que o Espírito Santo, ele vai tocar a minha vida, ele vai tocar a tua vida. Hoje foi a noite que o Senhor escolheu para mudar a nossa história, sabe, coisa que você pensou que nunca mais sentiria. Eu quero te dizer, Deus vai renovar você aqui hoje em nome de Jesus. Aleluia.
Sabe, eu penso que hoje é uma daquelas noites que Deus, Ele olha para nós dizendo: o que você quer? Eu parei tudo hoje só para te ouvir. Não que Ele não faça isso todos os dias, mas existem momentos que o Senhor, Ele abre um portal sobre as nossas vidas. Eu quero que você entenda isso. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele está abrindo um portal sobre a tua vida, para trazer um renovo, para trazer mudança, em nome de Jesus. Como eu disse para você, Bartimeu, não sei se você sabe, mas Bartimeu não era o nome dele. A Bíblia não diz o nome dele. Bartimeu quer dizer o quê? Filho de Timeu. O pai dele, Timeu, conta-se que certamente ele era um comandante muito influente naquela época. E quando Jerusalém foi atacada, o que eles fizeram? Eles pegaram Timeu e envergonharam sua esposa, e para que a sua descendência, o seu filho, não se vingasse, o que eles fizeram? Arrancaram os olhos dele, tiraram os olhos daquele jovem. Então, entenda que esse pedido aqui era de alguém que já conhecia, já tinha visto as coisas, já conhecia o mundo, já conhecia as cores. Esse pedido aqui, meu irmão, é de alguém que um dia viu e que agora ele quer ver novamente. Não somente ver, mas viver. Preste atenção. Deus quer que você volte a viver o que você vivia antes. Jesus está conseguindo entender. Não sei se o Espírito Santo já tocou em você aí, porque hoje o Senhor, Ele quer nos levar a viver o que nós vivíamos antes, sabe? E talvez hoje aqui, talvez também tenha pessoas que, como Bartimeu, não só ver, mas quantas coisas que você viveu e hoje você não vive mais. Quantos momentos que você viveu e hoje você não consegue viver mais. E você olha para a sua história, sabe como é difícil você olhar para a sua história e você ver tantas perdas. Você consegue ver isso? A gente começa a olhar assim e ver, meu Deus, nos últimos anos, quantas perdas, sabe? Quantas perdas nos últimos meses, você dizendo: Senhor, eu quero ver de novo. Eu quero ter de novo paz na minha casa, paz na minha família. Eu quero ter de novo paz na minha vida financeira. Eu quero ter de novo paz no meu casamento. E você veio aqui no culto dizendo: Senhor, eu quero, eu preciso. Eu quero que você entenda. Jesus, Ele está só aguardando você dizer: eu quero ver de novo. Eu quero viver de novo. Sabe, além disso, deram para aquele homem uma capa. Deram o que para ele? Uma capa. E aquela capa não era simplesmente, igreja, uma simples capa. Era como se fosse uma autorização, um alvará para que ele pudesse mendigar. A gente vê muito isso nos filmes, né? E aquelas pessoas eram, na verdade, afastadas da sociedade. Mas com aquela capa que ele tinha, ninguém poderia mexer com ele, porque era quem via ele com aquela capa, ele pode estar ali, ninguém pode questionar, porque o próprio governo ali no momento, eles permitiam isso. Mas a palavra aqui que eu quero que você entenda é que eu possa tornar a ver, que eu possa ver de novo, sabe? Não somente no físico. Que quantos nós, a nossa alma, nós muitas vezes nos frustramos tanto e nos bloqueamos. Aquele homem, ele queria voltar a ver, ele queria voltar a viver o que um dia ele viveu. Por mais que ele se via ali entre os mendigos, por mais que ele se via, entenda isso, meu amigo, a visão que ele tinha, a perspectiva que ele tinha, não era aquela que ele estava vivendo. Por mais que ele se via ali com aqueles mendigos, naquela miséria, sabe, eu estou passando por isso, mas ele sabia: aqui não é o meu lugar.
Ele sabia, eu não pertenço aqui. Você consegue entender isso? Também você olha hoje e vai dizer, meu Deus, eu estou nessa frieza, eu estou passando esse momento, mas eu sei, não é este o lugar que o Senhor tem para mim, não é essa a visão que eu tenho de Deus. Você consegue entender isso? O Senhor está olhando para nós e dizendo, ei, este lugar não é o lugar que eu preparei para você, essa condição não é a condição que eu preparei para você. Deus tem algo maior para fazer na tua vida aqui, em nome de Jesus. Deus tem algo maior, Ele vai trazer de novo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém aí, bem forte, querido. Ele sabia que ele não pertencia àquele lugar. Ele sabia, igreja, que há um lugar que ele pertencia e que não era aquele. Entenda, sabe, quando nós aceitamos Jesus, o Senhor, a Bíblia diz que Ele nos tirou das trevas. O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado e o Senhor nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Você consegue entender isso? Nós não vivemos mais em trevas, nós não vivemos mais no lamaçal do pecado. Entenda isso. Aonde você pisou, você se assenhorou de todas aquelas coisas. Deus mudou o seu status, Deus já mudou a tua vida, Deus já mudou a tua condição. Entenda isso, meu irmão. Nós até estávamos por baixo, mas Deus disse, olha, eu vou tirar você de baixo, eu vou colocar você por cabeça. Deus mudou a nossa história. Deus já mudou a tua história. Olha para alguém e diz para ele, Deus já mudou a tua história. Mas fala com fé, fala com força, Deus já mudou a tua história. Você consegue entender? Você se batizou, você rompeu, você teve, meu irmão, mudança, tua vida mudada. Entenda isso. Deus mudou o nosso caminho. A questão é que no meio dessa caminhada, escute aqui, querido, a gente vai negociando. A questão é, estava até no caminho certo, estava até na pegada legal, mas aí no meio do caminho a gente vai, sabe, negociando algumas coisas, e aí o nosso adversário, ele vai nos aprisionando em algumas áreas. A gente não percebe, a gente vai se entregando, e quando a gente menos vê, menos percebe, igreja, estamos de novo em cadeias, estamos de novo em prisões. Você consegue entender isso? A gente vai negociando princípios, a gente vai negociando o que a palavra de Deus diz, a gente vai negociando o que o Senhor determinou que nós não deveríamos fazer. Eu quero que você entenda, Deus está só esperando eu e você clamar, Deus está só esperando eu e você pedir. Eu quero ver de novo, Senhor, eu quero viver de novo. Será que você consegue fechar os seus olhos um momento, talvez como aquele homem, e se lembrar, peraí, não é essa vida que eu vivia, não é essa situação que eu vivia, não foi dessa forma que o Senhor me chamou, e hoje eu consigo, meu irmão, dizer, Senhor, eu quero ver de novo, eu quero viver de novo, eu quero de novo essa alegria da tua presença. Você consegue entender isso? Eu quero voltar a ser o filho que eu sou. Eu quero voltar, Senhor, a viver as suas promessas. Eu preciso entender que eu, como filho, eu sou livre. Você, como filho, você é livre. Eu não posso aceitar que essas cadeias, sabe, tomem a minha vida. Deixa eu compartilhar com você aqui 4 coisas que eu vejo que esse cego ele me ensina. Primeiro, o ambiente que ele se encontrava não era o ambiente que ele enxergava. O ambiente que ele estava, se encontrava ali, não era o ambiente que ele enxergava. A referência que ele tinha não era aquela, mas sim a que ele tinha vivido antes. Você consegue entender isso? Essa era a experiência que ele tinha. Apesar de ele estar ali mal cheiroso, está naquela condição, ele tinha, sabe, uma referência de como ele vivia. Eu preciso que você entenda, assim sou eu e você, sabe, você pode estar vivendo hoje algo, mas entenda,
A referência que você tem não é essa. A referência que você tem é da palavra de Deus, é da promessa de Deus, é do Senhor sobre a tua vida. Alguém pode levantar a mão e dizer: Senhor, eu creio nisso, eu entendo nisso. É essa referência. O que você está vivendo hoje não foi isso que o Senhor preparou para você. Você pode estar vivendo hoje, meu irmão, uma situação dizendo: Deus, aonde eu cheguei? Você não importa onde você chegou. A referência que você tem que ter é aquilo que Deus preparou para a tua vida. Você pode dar um glória a Deus aí em nome de Jesus. A referência que eu tenho, meu irmão, é aquilo que Deus prometeu para mim. É a maneira que o Senhor me chamou em nome de Jesus. Aleluia. Você consegue entender isso? Essa referência que temos que ter. A questão de o grande problema é quando a gente vai se moldando essas circunstâncias em nossas vidas. A gente vai se moldando a um problema, a dificuldade. Segunda coisa, a revelação que ele carregava não pertencia ao meio, meu irmão, que ele andava ali. Alguém que anda no meio, sabe, da miséria, mas tem a mente nobre, atitudes, meu irmão, dele, sabe, tem a ver com a revelação que ele tinha. As suas atitudes precisam ser a revelação que você tem de Deus. Qual é a revelação que você tem de Deus? Você consegue entender isso? Não é o que você está vivendo hoje, não são as circunstâncias, mas a revelação que eu tenho que ter é aquela que o Senhor me chamou. A capa que ele carregava, terceiro ponto, a capa que aquele homem carregava não pertencia à vida que ele esperava. Querido, entenda, por mais que ele aquela capa era uma autorização que ele tinha para poder mendigar, não era aquilo que ele esperava. Preste bem atenção. Talvez hoje você possa estar vivendo uma condição que até você conquistou, mas entenda, o que Deus tem para você é algo muito maior. O que Deus tem preparado para você é algo muito maior. Quarto ponto, a atitude que ele tomou, sabe, é de quem que ele viu o que outros não viram. A atitude daquele cego era totalmente distinta. Ele era cego, mas tinha uma visão interna, algo que lhe dava expectativas, que ele podia voltar, sabe, que ele podia viver algo novo, que podia voltar aonde ele já esteve. Por mais que a cura seria física, o que aquele homem queria era viver o que ele já tinha vivido. Só para você entender, ele sabia, ele entendia quem era o Messias. Você vai perceber, querido, que a leitura vai dizer que as pessoas diziam: o homem de Nazaré, Jesus, o Nazareno. Mas quando ele diz Jesus, filho de Davi, ele não conhecia o Jesus que nasceu em Nazaré, ele conhecia o Jesus, filho de Deus, ele conhecia o Jesus rei, ele conhecia o Jesus todo-poderoso. Você consegue entender isso? Você consegue compreender, meu irmão? A revelação daquele homem era muito maior. A palavra que Deus tem para a tua vida aqui hoje é de restituição. Vou dizer de novo para você: a palavra que Deus tem para você aqui hoje é restituição. Ele vai restituir, sabe, os anos que foram consumidos pelo devorador, pelo migrador, pelo cortador, em nome de Jesus. Eu queria que você levantasse sua mão direita comigo e diga assim: eu creio que hoje o Senhor está trazendo sobre a minha vida um ano de restituição, em nome de Jesus. Diga assim: eu serei restituído em todas as áreas, em nome de Jesus. Se você crê que é verdade, dá um glória a Deus aí, e barulho, aplauda o Senhor. Eu quero ser profeta sobre a tua vida e dizer para você: você vai tornar a ver. Você vai tornar a ver. Querido, qual é a experiência que você carrega na sua vida? Qual é a referência que você carrega na sua vida? Qual é a referência? Qual é a referência? De problema?
enfermidade, de doença, de confusão. Qual é a referência? Sabe que a nossa mente, ela tem uma capacidade, sabe, de guardar mais as tragédias do que as coisas boas. É muito simples entender isso. No momento de briga, de confusão, o que vem na nossa memória? Está discutindo com alguém? Vem as palavras boas? Os termos bons? Não, o que vem? Você fez. É uma briga de casal, é coisa linda. É que você é assim, Não vem assim, meu amor. Não, eu sei. Não é assim. Não, porque você fez. Então entenda aquilo que a nossa mente, ela tem essa capacidade de guardar, sabe? Mais das tragédias, coisas ruins. Por isso que a Bíblia vai dizer o quê? Eu tenho que trazer à memória o que me dá. Eu tenho que trazer à memória o que me dá esperança. Então eu preciso todos os dias dizer: Senhor, me traz à memória o tempo que eu vivi na tua presença, me traz à memória o tempo de vitória, o tempo de conquista, o tempo, Senhor, sabe, de abundância, o tempo de alegria. Entenda, meu irmão, o que você quer ver na verdade em sua vida? O que você quer ver de verdade sobre a sua vida? O que você quer ver hoje? O que você quer tornar a ver é a decisão que você precisa. O que você quer tornar a ver hoje? O que você quer tornar a enxergar? O Senhor, Ele está aqui hoje. O que Jesus perguntou para aquele homem, entenda isso. E ele foi muito categórico, ele foi muito rápido na resposta. Aquele homem paralítico, lembra? Aquele paralítico estava lá 18 anos. A Bíblia vai dizer, 38. A Bíblia vai dizer que Jesus chega para aquele paralítico e fala assim: o que você quer? Você lembra? E ele começa: Senhor, é porque não tem ninguém, é porque não sei o que, é quando vem outro. Esse é o grande problema, porque muitas vezes Jesus ele pergunta para nós o que nós queremos. A gente vê os nossos argumentos: é porque isso deu certo, é porque isso aqui está assim, é porque isso aqui está ruim, é porque isso aqui não está bom, é porque de fulano. Jesus não perguntou, meu irmão, o que está acontecendo. Ele só está te perguntando hoje o que você quer que eu te faça. O que você quer que eu te faça? Não fique olhando o que está dando errado. Não, é porque tem tanto tempo que eu nem sei mais se eu quero. É que já aconteceu tanta coisa que eu nem sei mais se eu quero viver nada. É que eu estou tão triste, sabe, que eu nem quero. Queridos, Deus quer uma resposta direta. Deus quer uma resposta direta de você nessa noite. Você pode estar ouvindo essa palavra e dizendo: tá bom, legal. Ou você pode estar dizendo: é hoje. Hoje eu vou sair daqui vivendo. Eu vou sair daqui hoje vivendo. Eu vou viver esse mês de dezembro. O que não aconteceu em 11 meses vai acontecer nesse mês em nome de Jesus. Meu irmão, Jesus está passando aqui hoje. E quando aquele homem ele ouviu: olha, Jesus, o Nazareno, ele vai passar por aqui. Quem é Jesus, o Nazareno? E ele começa a gritar: ei, Jesus, eu sei que você pode mudar a minha história. Ei, Jesus, eu sei que você pode me fazer viver de novo que eu já vivi. Entenda isso, querido. A questão é que a gente fica limitando muitas vezes o que o Senhor ele pode fazer. Aquele homem ele tinha uma revelação correta de quem era Jesus. Aquele homem ele tinha um entendimento claro de quem era Jesus. Eu preciso ter um entendimento claro quem é Jesus, o que Ele pode fazer na minha vida, quem é Jesus, o quanto Ele pode transformar a minha vida, quem é Jesus. Não importa, igreja, o que
que aconteceu, o que está ruim, o que não está dando certo. Importa que Ele quer ouvir hoje você gritar: Senhor, eu quero ver de novo, eu quero sentir de novo, eu quero ter a experiência de novo, eu quero a Tua presença de novo, eu quero essa unção de novo, eu quero alegria de novo, eu quero a alegria da salvação de novo. Eu perdi a alegria da salvação, eu não sei nem mais se eu vou para o céu, Jesus, mas eu quero hoje voltar a ter essa alegria. Aleluia, aleluia. Aquele homem sabia que aquela capa que ele carregava não pertencia à vida que ele esperava. Ei, a capa que você está carregando aí, talvez uma condição que te deram, não é a expectativa que você tem que ter sobre a tua vida. Você consegue entender isso? Você pode estar vivendo hoje uma condição, você pode estar vivendo hoje uma situação, mas você não pertence a ela. Você consegue entender isso? O que você está vivendo hoje não representa o teu futuro. Não foi isso que Deus preparou para você. Não foi isso que o Senhor trouxe sobre a tua vida. Sabe, querido, a visão, a nobreza que está dentro de você, elas não podem ser arrancadas. Bartimeu, ele andava ali no meio de pessoas totalmente diferentes dele, zombavam dele, ele sofria, querido, bullying ali, mas ele sabia que ele era diferente, ele tinha uma visão de esperança. Ei, igreja, você é diferente. Não, você não está entendendo não, você é diferente, a tua expectativa é diferente, meu irmão, você é diferente. Você conhece um Deus poderoso, você conhece um Jesus que transforma, você conhece um Jesus que faz milagre, aleluia. Você pode estar no meio de pessoas sujas, você pode estar no meio de pessoas ruins, mas você é diferente. Alguém consegue dizer amém? Você é filho do rei, você é sacerdote. Sabe, querido, o momento que você está vivendo não representa o que Deus preparou para você. É uma passagem. É o quê? Passagem. O deserto não é o lugar que Deus preparou para a tua vida, é uma passagem. A circunstância que você está vivendo hoje, meu irmão, não é o que Deus preparou para você, não é isso. Isso não vai ser a tua vida inteira. É um momento de Deus, de aprendizado, de ensinamento, porque quando o Senhor trazer de volta, você vai dizer: glória a Deus, aleluia, o Senhor restaurou, o Senhor restituiu, o Senhor me trouxe de volta, em nome de Jesus, aleluia. Sabe, Deus está nos curando hoje aqui. Deus está curando você aqui. O que você precisa é ver. O que você precisa? Você precisa ver. Você precisa ver Deus curando. Você precisa ver Deus restaurando, trazendo de volta. Porque se Ele disse, meu irmão, sabe, que eu possa ver. A visão que ele tinha era ruim. A visão que ele tinha de quando ele vivia na casa dos pais não era aquilo que ele estava vivendo hoje. A visão que você tem que ter no seu futuro é daquilo que Deus prometeu para você, a maneira que Ele te chamou, sabe? Eu preciso consertar as imagens na minha mente. Eu preciso o quê? Você precisa consertar as imagens. Você precisa, sabe, consertar as suas expectativas. Você precisa olhar e dizer: Senhor, está muito claro que o Senhor vai me fazer viver. Está muito claro que eu vou viver na minha casa. Está muito claro que eu vou viver com os meus filhos. Está muito claro que eu vou viver com as minhas finanças. Está muito claro que eu vou viver na minha saúde. Está muito claro que eu vou viver no meu ministério. Está muito claro que eu vou o Senhor. Você consegue entender isso? O problema é que a gente tem uma visão deturpada. A gente tem uma visão embaçada daquilo que Deus pode fazer. Não tem como. A capa daquele homem era tudo que ele tinha. A capa daquele homem era proteção.
capa daquele homem era provisão, era cobertura, entenda isso. Mas ele entendia que quando Jesus chegou, ele entendeu que era hora de viver coisas novas. A Bíblia vai dizer, quando Jesus manda chamar ele, é tão interessante isso. Deixa eu pegar esse tecido aqui, só um pouquinho. Me ajuda aqui, por favor. Pega aqui. Rodrigo, pega. Obrigado. Só para te entender um pouquinho. Aquele homem, ele andava com uma capa. Não era tão bonita assim, não. Aquela capa, como eu disse aqui, era uma autorização. Então aquela capa ali onde as pessoas colocavam o dinheiro, aonde ele se cobria, onde ele se protegia do frio, era tudo que ele tinha. Aquela capa permitia que aquele homem estivesse mendigando. Aquela capa dava condição para aquele homem, escute isso, para que ele pudesse sobreviver, para viver a sua vida, ruim ou não, mas aquela capa dava condição para isso. E entenda que quando Jesus diz assim, olha, traga ele aqui, a Bíblia vai dizer, preste atenção, se ele estivesse ainda preocupado, eu não posso lançar fora aquilo que me dá condição. Talvez ele ia até Jesus e dizia, Senhor, pode falar, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer? O Senhor vai mudar? O Senhor pode me curar? Mas a Bíblia diz não, porque quando Jesus, presta atenção, quando Jesus chama ele estava ali, talvez sentado com aquela capa, mas quando Jesus chama ele lança a capa fora. E ele vai até Jesus dizendo, Jesus, o Senhor vai mudar a minha história hoje. Jesus, o Senhor vai mudar a minha vida hoje. Ele não estava preocupado com a capa, ele não estava preocupado com aquilo que ele estava vivendo. Ele sabia que a partir daquele dia o Senhor ia transformar a vida dele. Sabe que tem alguém entendendo hoje aqui, querido? Ei, Jesus está hoje aqui, ele te chama, ele diz, olha, vem, porque eu vou mudar a tua vida hoje, eu vou mudar a tua história hoje, eu vou mudar a tua condição hoje. A pergunta que o Senhor nos faz hoje é, o que você quer que o Senhor te faça? O que você quer que Jesus te faça? Só que você tem a escolha, querido, de lançar sua capa fora. Talvez a condição que você viva hoje, talvez o momento que você viva hoje, dizendo, Senhor, eu vou, mas tem algumas coisas aqui, eu vou, mas tem algumas situações. Ei, Jesus está perguntando, meu irmão, qual é a condição? Jesus está dizendo assim, olha, o que você quer que eu te faça? O que você quer que Deus faça hoje sobre a tua vida? Fica sobre os seus pés. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você hoje aqui, porque eu tenho certeza, querido, que hoje Deus nos trouxe aqui, porque hoje é noite de mudança, hoje é noite de transformação, hoje é noite de milagre, hoje é noite de cura, hoje é noite de nós mudarmos a condição da nossa vida, hoje é noite de nós mudarmos a condição da nossa história. Tem alguém me ouvindo aqui? Você consegue entender isso? Eu quero que você feche seus olhos um momento, feche os seus olhos, feche os olhos. Eu quero que você comece a imaginar qual é a imagem que você